Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar do Flu de 64, o Fluminense campeão carioca de 64 e a crônica que Nelson Rodrigues escreveu sobre este título, contra-atacando o Armando Nogueira, que havia atacado o Fluminense numa mesa redonda. Bom, meus amigos, evidentemente que esse vídeo aqui não é o mesmo do outro, é uma continuidade ou uma continuação, onde eu apresentei-vos este livro, O Profeta Tricolor. São as crônicas de Nelson Rodrigues, esportivas, compiladas por seu filho, Nelson Rodrigues Filho, escritas no Jornal dos Esportes e no Globo. Na live que eu fiz com o Edinho aqui no dia 25 de junho, no dia do jogo do Fluminense contra o Mamelodi, eu li aqui uma crônica para ele, que é Edinho, a Muralha, que o Nelson Rodrigues está elogiando Edinho e Pintinho. E, evidentemente, também que no meu vídeo anterior eu li uma crônica, que é essa aqui, ó. Está na página 155 do livro, que é A Vitória Estava Escrita há 6.000 anos. Só que o Nelson Rodrigues, ele nessa mesa redonda da TV Rio, participavam ele, o José Maria Escassa, e dois botafoguenses, João Saldanha e Armando Nogueira. O Armando Nogueira me fez um favor de um belo dia jogar duas frases. Uma foi a seguinte: o Fluminense é o lanterninha dos grandes. Bom, isso em 1964. A crônica é de 1964. Evidentemente, às vésperas do Fluminense ganhar o Campeonato Carioca de 1964. E outra frase dele foi que o Fluminense não apresentava nem valores individuais e nem conjunto. Essa foi numa tacada só. O Nelson Rodrigues, ele leva o grande Fluminense, a frase eterna, o passarinho no ombro, até chegar a Vitória Estava Escrita há 6.000 anos, onde ele dá a resposta definitiva ao Armando Nogueira, que desdenhou deste time do Fluminense. O Nelson Rodrigues, para ele esse título foi maravilhoso. Ele tinha 52 anos nessa época, mais novo que eu. Então, foi um título maravilhoso, porque realmente o Fluminense teve o Amoroso como artilheiro do campeonato. O Amoroso foi artilheiro do campeonato carioca neste ano, de 64, e também foi artilheiro em 1965, só que em 1965 nós não fomos campeões. Então, assim, foram os últimos dos moicanos, assim, né? Depois veio Flávio, que foi artilheiro do Campeonato Carioca de 69, onde nós fomos campeões, e artilheiro do Campeonato de 70, em que o Vasco foi campeão. Depois nós só começou a escassez, tivemos só o Doval em 76 e o Cláudio Adão em 80, e a coisa foi ficando cada vez mais escassa, ao ponto de termos o Super Ézio também, nos anos 90, uma única vez também, em 2003 Fábio Bala, e a coisa foi ficando cada vez mais escassa, até que chegasse o Fred e depois o nosso grande Germancano. E o que eu queria também dizer a respeito disso aqui é o seguinte: o Nelson Rodrigues, ele não gostava de bater boca. Geralmente ele deixava para responder nas suas crônicas, se fossem suas crônicas esportivas ou crônicas não esportivas. E essa mesa redonda, como foi há muitos anos, acho que durou de 64 a 69, na TV Rio, que aliás eu confundi aqui com TV Record, porque eu me lembro bem da TV Rio.
eu nasci em 65, mas como depois que a TV Rio acabou, a TV Record pegou o canal 13, antigamente a gente identificava os canais pelos números, né? 2 era a atual TV Brasil, 4 era a TV Globo, 6 era a TV Tupi, né? 11 depois veio a ser a TVS, que depois passou a ser o SBT, de TVS já do Silvio Santos, e a 13 era a TV Rio. E aí eu fiquei com esse 13 na cabeça, como a gente identificava, e falei Record. Pô, muitos amigos aqui do canal, como eu sempre digo, deixem seus comentários, né, precisos e preciosos, chegaram aqui de boa e colocaram, Fernando, TV Rio, não TV Record. E aí tem sempre, né, uns caras aí que vêm com aquela autoridade, né, me chamando de erudito. Pô, olha, eu sou professor de filosofia, se vocês quiserem, tem um canal meu aqui chamado Filosofia Sem Frescura. Tá largado o canal, tem 2.000 e poucos inscritos. Mas lá eu considero Nelson Rodrigues um filósofo, eu tenho lá uma playlist sobre Nelson Rodrigues também, tá? E lá eu explico por que o Nelson Rodrigues era um filósofo e explico o que é o complexo de vira-latas. Explico lá, nesse canal. Filosofia Sem Frescura. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, eu provo por A mais B que filosofia não é coisa de erudito. Porque para quem gosta de filosofia, sabe que ser chamado de erudito é assim uma coisa quase que você xingar a pessoa. Entende? Porque tem uma frase do Nietzsche, um filósofo alemão, que diz o seguinte: o erudito é o eunuco do saber. Então o cara veio aqui e me falou: ô erudito, a mesa redonda era na TV Rio, não na Record. Record tinha os estúdios em São Paulo. Paciência, né? Quem está aqui se expondo, falando o que quer, né, ouve o que não quer. Mas, para todos os efeitos, eu vou seguir aqui no meu raciocínio, que é o seguinte: o Nelson Rodrigues, ele não gostava muito de bater boca, ele deixava para responder depois nas crônicas dele, que aí ele respondia mais calmamente e com mais qualidade saía a resposta, né? E ele fez o seguinte, uma vez, ele virou para uma pessoa e falou: eu te respondo daqui a 600 anos. A única vez que eu vi ele bater boca, tem esse recorte rolando aí na internet, nas redes sociais, ele com o José Maria Escassa, as coisas eram meio combinadas, tá? O Zé Maria Escassa berrando com o Nelson Rodrigues, dizendo: você falou que toda mulher gosta de apanhar. Aí, até que ele deixa o Nelson Rodrigues responder, o Nelson fala: eu não disse que toda mulher gosta de apanhar. Eu disse que nem toda mulher gosta de apanhar. Só as normais, as neuróticas, reagem. Essas duas são duas frases realmente típicas do Nelson Rodrigues, frases que consagraram-no, não é? Toda mulher gosta de apanhar, que depois ele modifica em função de sua implicância com a psicanálise para nem todas as mulheres gostam de apanhar, só as normais, as neuróticas, reagem. Então, o Nelson Rodrigues quase que não, ele jogava umas, né, como videotape é burro, né, pior para os fatos, nessa mesa redonda. Mas, já que o Nelson defendeu o Fluminense, com seus argumentos 1 milhão de vezes melhores dos que eu vou dar aqui agora, eu vou apenas mostrar para vocês o seguinte: como que foi esse campeonato carioca de 1964, time do Fluminense, tá? Castilho, só isso, Castilho. 4 Copas do Mundo, 50, 54, onde foi titular, e o Veludo do Fluminense era o reserva, 58 e 62. Só em 54 ele foi titular. Em todas as outras ele foi porque era uma espécie de garantia, principalmente para o Gilmar, que era o goleiro em 58 e 62, né? Barbosa em 50, Castilho em 54, 58 e 52, Gilmar, não é isso? Se eu estiver errado, me corrijam aqui com seus comentários precisos e preciosos. E o Gilmar gostava muito dele, se sentia muito seguro em ter o Castilho ali lhe aconselhando e lhe dando força ali no banco de reservas. Era
o Gilmar sentia muita segurança em ter o Castilho como seu reserva e não numa coisa que, porra, Castilho está na minha reserva e pode tomar minha vaga a qualquer momento. Tá? Não era assim. Então o time do Fluminense simplesmente era Castilho, Carlos Alberto Torres, o lateral direito. Cria, prata da casa do Fluminense. Carlos Alberto Torres. Não tem nenhum valor individual, dizia Armando Nogueira, né? Numa cretinice fundamental sem tamanho. Procópio. Porra, meu pai só falava nesse Procópio. O cara é um craque, um zagueiro craque. Altair, cracaço da lateral esquerda, já mais velho, fixando-se na quarta zaga. E Nonô, Denilson, o Rei Zulu, em 64, estraçalhando a bola ao ponto de ser convocado e foi para a Copa de 66. Então o meio campo era Denilson e Odair. Ataque, Amoroso, artilheiro em 64 e em 65, Ubiraci, Joaquinzinho e Matheus. Aí isso aqui é timinho. Isso aqui é timinho. E o treinador, Elba de Pádua Lima, o Tim, o primeiro grande estrategista brasileiro. O primeiro grande estrategista brasileiro. O cara que era valorizado em outros centros, valorizado na Argentina, foi o cara que foi lá no São Lourenço, trouxe o Doval para o Flamengo. E eu só estou dizendo isso porque está o Tim na história e o Doval, que depois do Doval foi acabar no Fluminense. Então é ridículo o que fazem, né? E contra o Fluminense, essa união, a decisão era Fluminense-Bangu, e aí, quando tem uma decisão dessa, Vasco, Flamengo e Botafogo se posicionam não a favor do Bangu, coisíssima nenhuma, mas frontalmente contra o Fluminense, né? O campeonato ele foi decidido em 2 partidas. A primeira partida em 16 de dezembro de 64, 1-0 Fluminense, gol de Amoroso de pênalti aos 9 minutos. E a segunda partida em 20 de dezembro de 64, no primeiro tempo Bianchini aos 28 minutos, no segundo tempo Joaquinzinho aos 5, Jorginho aos 8, e o Nelson Rodrigues fala desse gol do Jorginho, e Gilson Nunes, ele mesmo, Gilson Nunes, aos 22 minutos. O Bangu foi a campo nesse dia, o árbitro, Maracanã, obviamente, juiz Frederico Lopes, Bangu com Birajara, Fidelis, Mário Tito, Paulo e Nilton Santos. Ocimar e Roberto Pinto, que foi técnico do Fluminense nos anos 80. Paulo Borges, Bianchini, Parada e Cabralzinho. Esse timaço do Bangu, hein? Esse Parada era bom. Era o craque do time. O Paulo Borges também, saiu daí e foi pro Corinthians. E o Fluminense jogou com o Castilho, Carlos Alberto Torres, Procópio, Valdez e Altair. Altair foi para a lateral esquerda nesse jogo. Denilson e Odair, Jorginho Amoroso, Joaquinzinho e Gilson Nunes. Bom, então esse é o timeco do Fluminense, campeão carioca de 1964. E que os botafoguenses, principalmente Armando Nogueira, teve que engolir, e também toda a raça de Flamengos e Vascos. Só para usar aqui os termos de Nelson Rodrigues, que não falava botafoguenses, nem flamenguistas, nem vascaínos, mas principalmente ele falava os Flamengos, tá? Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Peço também que você pense aí na possibilidade de um valeu de mais de R$5 ou tornar-se membro do canal por R$ 4,99 mensais. No primeiro comentário fixado há o Pix para aqueles que quiserem contribuir. Até o próximo vídeo, live ou short. Saudações tricolores.